Todo jogador de pôquer passa por essa decisão e eu tenho certeza que você vai se identificar um pouco com essa história. É um momento canônico na carreira de todo jogador ou jogadora de pôquer, um momento onde esse jogador se descobre como alguém que joga no período da manhã, da tarde, da noite ou, em alguns casos, da madrugada. Eu lembro até hoje como foi para mim esse processo de tentar entender o que era melhor para mim. Inicialmente eu não tive muita escolha. Como eu cursava faculdade enquanto eu comecei a minha carreira de pôquer, e a minha carreira de pôquer acelerou muito rápido nos primeiros anos, não tinha muito o que decidir. Domingo, beleza, eu jogava o dia inteiro, mas durante a semana eu tinha que jogar ali no período da manhã, terminando meu grind no máximo ali 3, 4, 5 horas da tarde. Porque terminando o grind eu já tinha que correr para a faculdade para tentar terminar o meu curso. E eu lembro que eu acompanhava a carreira dos meus outros amigos e amigas que estavam nesse mesmo processo de se formar como profissional de pôquer, assim como eu estava naquela época, e ver eles tendo aqueles resultados enormes nos fields grandes dos torneios da tarde. E eu ficava pensando, nossa, como eu queria poder jogar esses torneios, como seria bom se eu tivesse todo dia disponível para jogar eles. Eventualmente, em algum momento, por completo desgosto da minha mãe, eu acabei trancando a faculdade. Não tinha mais como. Eu já era um jogador formado, profissional mesmo, já estava dando aula. Eu era da turma principal do Forbet, que é um dos maiores times de pôquer do mundo, e estava começando a dar algumas aulas lá. Então, conciliar tudo aquilo ficou inviável. E eu decidi trancar a faculdade e agora eu tinha um novo desafio na frente. Qual é o meu horário ideal de jogo? E aquilo que eu achei que seria o grande salto da minha carreira, na verdade foi o começo de um ciclo eterno que me levou para uma grande lição. Parei de jogar de manhã, comecei a jogar à tarde. Lá entre 11 horas e 13 horas eu começava a jogar. Então o tempo um pouco antes disso era mais corrido. Dava tempo de fazer uma academia ou uma outra coisa e eu já começava o grind. Passava o dia inteiro no computador e quando dava lá 8, 9 horas da noite eu encerrava. Bom, legal, mas maçante. Eu sentia que quando terminava o grind não dava tempo de fazer mais nada. Então a minha vida social começou a ficar um buraco, um vazio. E eu pensei, tá, e como funcionam esses torneios à noite? Eu poderia almoçar, eu poderia curtir o dia, eu poderia fazer o que tem que ser feito e depois só sentar para grindar. E quando começasse a grindar, era para ir até o final. Além disso, eu também sabia que no tal período da noite e da madrugada tem os melhores fields. E realmente, nesse horário ali, entre 8 horas da noite até 2, 3 horas da manhã, você vai encontrar um número de recreativos proporcionalmente muito maior. E aquilo foi me deixando com água na boca. Então, eu fui tentar o grind da noite. Troquei a noite pelo dia, virei um zumbi, minha rotina não encaixava com mais nenhuma das pessoas que eu amava, eu sentia falta de todo mundo e principalmente precisava de um pouco mais de tempo livre, mas com energia. Então eu voltei pro grind da manhã. Acordava cedinho, parava de registrar cedo, quando dava ali 3, 4 horas da tarde eu já estava livre. Sobrava até tempo e energia para estudar depois do grind. O negócio era lindo, mas adivinha? Eu senti saudades dos Big Fields. E pode parecer bobo, mas isso aí foi um ciclo que durou anos e anos, até eu entender uma lição muito importante com a ajuda da minha terapeuta na época. Nenhuma decisão vai ser perfeita, nenhuma rotina vai ser perfeita. Em todas você vai ter alguns benefícios e em todas você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Tudo bem, ela me ensinou aquilo no momento onde eu mais precisava, mas bem que Chorão tentou me avisar muitos anos antes, falando que cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. Podia ter aprendido essa mais cedo, né? Sim, a gente vai falar muito sobre rotina, sobre o lidar com as coisas do grind, sobre as dificuldades. A gente vai falar sobre tudo isso, mas por mais que eu tenha contado toda essa história sobre rotina, hoje eu não quero falar sobre rotina. Eu quero falar sobre renúncias. A minha ideia com esse canal é sempre dividir o máximo com cada um de vocês daquilo que eu tô vivendo de fato. E eu tenho vivido uma experiência muito nova e que tem sido fruto de um aprendizado importante que eu quero compartilhar com vocês. Quem acompanha as lives, que inclusive rola lá no nosso canal de live, tá aqui na descrição. Se você quiser se inscrever depois desse vídeo, fica à vontade. Sabe que eu jogo para investidores há muito tempo. Eu tive um mês de maio muito difícil, o que é muito normal. Maio, se você é meio novo no poker online e não sabe, é um dos principais meses do poker online de ano. Em maio e setembro rolam as principais séries de poker online. E com isso é muito normal você subir o valor médio de jogo, que a gente chama de ABI, Average Buy-in. Basicamente, a média de inscrição. Os jogos ficam mais caros, você aumenta a sua expectativa de ganho, mas você aumenta também o risco. E nesse mês de maio, o risco me pegou.
Então já há alguns meses eu venho tentando basicamente correr atrás do prejuízo de maio. E isso foi criando uma bola de neve emocional que foi muito difícil. Ou melhor, está sendo muito difícil para mim lidar. Mas no fim, essa é a realidade do nosso trabalho. Você vai ter que lidar com esse tipo de situação. É inevitável. Eu, como eu já falei, jogo para investidores. Então eu que vinha tendo um início de ano fenomenal, construindo aquilo que poderia vir a ser um dos melhores anos da minha carreira, tive um mês horrível e tive que começar a lidar com aquele que eu já falei, o famigerado make-up. De novo, mais uma vez, algo que renderia um assunto inteiro para um vídeo só. Vamos falar de make-up outra hora. Hoje eu ainda quero falar de renúncia. Ao ter que lidar com make-up, uma coisa que todos nós passamos, entre várias outras, é ter que descer o ABI. O ABI que eu construí, o meu make-up nas séries, é um ABI que eu só consigo jogar se tiver um número de tipos de torneios bem específicos, torneios mais caros, com garantidos bem altos, que atraiam bastante gente, e eu consiga performar melhor neles ali, considerando o nível médio das pessoas que estão jogando. Entretanto, as séries acabaram, o número de torneios assim diminuiu e as coisas também não foram tão bem assim. Então, não só um momento onde naturalmente eu iria reduzir o meu ABI, mas eu precisava reduzir a minha média de inscrição. E disso nasce mais um novo conflito. Veja bem, se eu começo a jogar mais barato, é um nível de jogo menor. Isso, por um lado, pode ser bom. Eu vou ter resultados com um pouco mais de consistência e eu também vou ter espaço para desenvolver mais a minha confiança. Parece bom. Por outro lado, por algumas formatações específicas do momento que eu estou vivendo, Rakeback é uma fonte de renda muito importante para mim. E se você está se perguntando o que é Rakeback, eu explico na descrição desse vídeo. Então, jogar mais barato faria com que eu investisse menos. E aí eu passaria não só a gerar menos Rakeback, mas também, de certa forma, tornar a ideia de buscar aquele make-up um pouco mais distante. Afinal de contas, pensando em número de inscrição, se a minha média de inscrição cai pela metade, é como se o meu make-up ficasse o dobro. Pelo menos em número de inscrições. Manda um salve aqui. Mais uma vez, escolhas e renúncias. Mas especialmente nesse caso eu não era o único envolvido. Como eu já falei ao longo desse vídeo, eu jogo para investidores. Então jogar 100% para eles sempre vai ser a melhor decisão para eles. É aquilo que faz ser mais lucrativo. Isso é bem fácil de entender. Agora, acontece que eu sentia que existia um meio do caminho entre os dois mundos que poderia ser a solução perfeita, mas não seria assim tão bom para eles. Eu poderia conseguir me manter jogando essa média de inscrição mais alta, mas eu precisaria vender parte dessa action, e aí é uma decisão que poderia não ser tão bom para eles. Então eu adiei isso o máximo que eu consegui, mesmo sentindo que era a melhor decisão para mim. E aí, antes de mais nada, eu quero destacar que isso foi uma burrice, tá? Sempre, sempre, sempre seja muito aberto com seus backers. Fale o que você está sentindo, fale o que você está vivendo, é a melhor coisa que você pode fazer. E no caso, foi o que eu fiz. Sem nenhuma surpresa, porque além de serem pessoas maravilhosas, eles também entendem muito de como tudo isso funciona, eles falaram o óbvio. Beleza, você começar a vender não é tão bom pra gente, mas se parece o melhor no longo prazo, e realmente parece, manda bala e com o tempo a gente vê o que a gente vai fazendo. Então, simples assim, eu resolvi recentemente começar a vender parte dos meus torneios. E agora, por mais que eu jogue torneios mais caros, todos eles têm ali a mesma margem de valor, ou pelo menos uma margem de valor muito próxima. Obviamente pode soar um pouco esquisito, né? Você tá jogando por 10, por 20 ou por 30% de um torneio. Ainda mais eu, que ainda vou dividir essa parte com os meus investidores. Mas conseguir diminuir essa amplitude entre os buy-ins me fez ter muito menos variação emocional dentro de um mesmo grind. E é sério, cara, essa foi uma experiência bem nova para mim. Eu recomendo a todos que experimentem fazer algo parecido. Mas o que tem de diferença entre elas? O peso. No fim das contas, diminuir um pouco essa variação emocional tem me trazido... Tem me trazido, tá certo? Existe? Tem me trazido. Eu vou falar, mas se minha mãe ver, ela vai me xingar se estiver errado. Tem me trago? Tem me trago, não. Tem me trago é impossível, tá certo? É impossível. Tem trazido o meu foco para aquilo que realmente importa. A performance, o jogo, uma mão de cada vez. E tem sido uma delícia, mas a gente vai descobrir mais os lados ruins disso tudo com o tempo. E com certeza eu vou estar contando aqui para vocês. Mas sempre tem uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia da vida. Chorão. Talvez agora o vídeo fique um pouquinho complicado, mas eu vou tentar te explicar como funciona vender parte de um torneio. Talvez você já tenha até se feito essa pergunta ao longo do vídeo. Então vamos lá, a gente tem um torneio de 100 e nesse torneio de 100
a gente tem uma expectativa de ganho, uma expectativa de retorno, o que a gente chama de ROI, de 10%. Ou seja, a gente espera jogar 100 para lucrar 10. Se eu te vender 50% desse torneio e você ficar com 50% dos prizes, dos prêmios que eu tiver nesse torneio, você paga 50 para no longo prazo lucrar 5. Ok, até aí tá fácil. Mas agora eu vou te ensinar o que é a markup. Markup é uma taxa que a gente cobra, que normalmente, quando você quer fazer algo que seja bom para os dois lados, você usa como referência o seu ROI, a sua expectativa de retorno. Então, se nesse mesmo torneio de 100, que eu espero ganhar 10, ao invés de eu te cobrar 50, eu te cobrasse uma taxa de 5%, e ao invés de pagar 50, você pagasse 50 mais 5%, ou seja, 52,50, ao invés de lucrar 5, você lucraria 2,50. Eu lucro 2,5% com a venda e você lucra 2,5% com a venda. E essa acaba sendo a minha renúncia. Quando eu vendo, eu sempre me esforço muito para cobrar markups que sejam justos. Então, por exemplo, a gente nunca tem muita certeza sobre qual é o nosso ROI real, embora a gente consiga fazer algumas estimativas. Normalmente, em torneios com certa dificuldade, você vai encontrar os regulares médios desse torneio com ROIs entre 5% a 15%. E aí, é claro, se a gente estiver falando de torneios com field muito grande, com muito regulares ruins ou com bastante recreativo, esse ROI pode aumentar, mas dificilmente ele passa de 30%. Principalmente se a gente estiver falando de torneios acima de 100, que é o caso dos torneios que eu estou vendendo. Então a maioria dos torneios que eu vendo, eu acabo vendendo a 1 para 1 mesmo. Então a parte que eu vendo não gera nenhuma lucratividade para mim. Cada escolha, uma renúncia. Sim, eu poderia cobrar nessa taxa um valor igual ou maior aos 10% que eu esperava ter. Aí, na prática, eu estaria ganhando mais dinheiro vendendo do que jogando. E quem estaria pagando esse dinheiro é você, que confiou em mim quando achou que era uma boa ideia comprar uma action minha. Particularmente, eu não acho errado quem faz isso, mas a minha construção com vocês é sempre na base da confiança. Então eu sei que vocês confiam em mim, eu sei que vocês têm expectativa que as coisas que eu traga para cá, as oportunidades que eu crie junto com vocês, sejam de coisas positivas e coisas que eu acredite. Então, infelizmente, não conseguiria vender por um markup que não é justo. Mais uma escolha e mais uma renúncia. Mas no fim das contas, a nossa carreira vai ser sempre sobre isso. Bom, essa é a jornada que eu estou vivendo agora. Com certeza vocês devem ter várias perguntas e várias coisas para relatar. Afinal de contas, eu contei várias histórias aqui que eu já vivi no passado e principalmente que eu estou vivendo agora. Fica à vontade para contar o que você está vivendo, quais são os momentos. A gente pode depois gravar um vídeo só conversando sobre os comentários que vocês fizeram. Como sempre, eu vou ler e responder todos. Então deixa o like, deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.